Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Pé no Barro Podcast. Grande satisfação ter vocês aqui com a gente. Sou Armindo Bart, host do podcast. Estou aqui comigo, com o Bruno. Bruno também host do podcast. Tudo bem, Bruno? E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma. Que agora estamos maquinando, estamos engrenando, agora vai que vai. Até agradecer o pessoal que tem compartilhado nossos vídeos aí. A gente já está chegando ao nosso 4º episódio, então o pessoal vem repercutindo super bem os nossos últimos episódios. A gente fica bastante feliz. E já convido vocês, para quem estiver assistindo aí, não esqueça de clicar aí no sininho de notificação, também se inscrever no nosso canal, aqui no canal da CIA Brasil Oficial. Então você é só olhar ali também na playlist, tem mais episódios para quem estiver nos assistindo no YouTube e também quem estiver nos assistindo em outras, ou nos escutando, né, em outras plataformas aí, principalmente Spotify, que a gente tem colocado bastante, de compartilhar com quem você quiser e também curtir o episódio, tá certo? Antes de entrar aí com o nosso convidado, apresentar o nosso convidado, queria dar alguns recadinhos para vocês. A gente tem um novo parceiro aqui no Pé no Barro Podcast, o FarmConte. FarmConte é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. A gente fica muito feliz. É uma plataforma desenvolvida para contadores rurais, que ela automatiza todo o processo de formar o livro caixa digital, todas essas novas regras que vêm chegando, né? Agora a gente acabou de encerrar aí todo o processo de declaração de imposto de renda, então ela facilita bastante, não tem toda aquela questão de nota, ela tem todo um sistema que puxa todas as notas que são emitidas contra o CPF do produtor, facilita um horror o trabalho do contador e também do produtor, e a gente já saber também como se organizar em relação às tributações. Tá certo? Então, muito obrigado, FarmConte, é uma grande satisfação ter vocês aqui com a gente. E também temos nosso apoiador master, a CIA Brasil, eu e o Bruno trabalhamos na CIA Brasil. CIA Brasil que ela trabalha, para quem não conhece, né, com duas frentes principais. Uma delas é a consultoria direta com produtores rurais em áreas de fazendas que tenham pecuária, né? Seja ela pecuária de corte, leite ou integração lavoura-pecuária. E a gente trabalha intensificando todo o processo nas fazendas, faz todo um trabalho técnico e também da questão de gestão financeira da propriedade. E a outra frente de trabalho da CIA é o desenvolvimento de projetos ligados à sustentabilidade. A gente já tem várias pesquisas mostrando, né, que o agro, na verdade, ele é a solução para os problemas de aquecimento global e tudo, e a gente tem trabalhado muito nessa iniciativa de boas práticas que aumentam, né, toda essa questão de introduzir carbono no solo, e a CIA tem desenvolvido projetos nessa linha. Então, se você quiser, você que é produtor rural, né, quiser intensificar a sua propriedade, não está contente com os resultados da sua fazenda, quer aumentar a sua produtividade e também ter rentabilidade, converse com a CIA Brasil. E você que é gestor ou empresário rural e quer entender mais, né, o que montar ações ligadas à sustentabilidade, tanto para a sua empresa quanto também para assistência a produtores rurais e tudo, nessa pegada do carbono, entre em contato com a CIA Brasil, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver grandes projetos para você. Beleza? Bruno, vamos lá? Vamos lá. Eu ia te falar, se quiser complementar um pouquinho da CIA também, né, que eu falei, mas acho que tá... Não, tá boa a venda, tá boa. Tá boa. O cara treinou antes. Hoje, vamos pro que interessa, né? Hoje a gente tem um convidado aí que a gente faz sempre a relação, né? Porque o Pé no Barro, a gente tem chamado pessoas que botam o pé no barro, né? Não necessariamente tenham se embarrado, mas pessoas que estão fazendo pelo agro. E o nosso convidado de hoje botou o pé no barro, botou a mão na vaca, então conosco eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande conversa hoje. Professor Marcelo Cecim, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite e à vontade. Muito bem, muito obrigado, Armindo, muito obrigado, Bruno. Pessoal, boa tarde, boa noite, quem estiver nos ouvindo aí. Muito contente de estar aqui compartilhando um pouquinho dessa nossa saga em volta de comportamento de vaca, principalmente de vaca de leite, mas vaca é vaca, né? Elas não são tão diferentes assim. Beleza, professor, grande satisfação estar contigo aqui, sei de todo o seu esforço, né, de agenda, a gente conversou várias vezes, não dá, o professor, para quem não conhece, né, roda o Brasil inteiro dando palestra, participando de eventos, é muito, muito conhecido na área, né, principalmente nos últimos tempos, aí, com toda essa questão de inovação ligado à atividade leiteira, comportamento, tudo isso nós vamos conversar bastante aqui, né, entender todo esse seu trabalho. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Professor, nossa dinâmica é bate-papo super à vontade, eu falo isso sempre, mas é bom situar os convidados, né? Tem cerveja, tem água, tem uns petiscos aqui, e a nossa ideia é fazer uma conversa super descontraída e vamos falar desse universo todo, né? Vaca, vamos lá, então. Vamos lá. Professor, antes da gente começar a falar um pouco do seu currículo, eu falei um pouquinho aqui, mas em vez de eu ler aqui certinho toda a sua
trajetória, né? Podia contar um pouquinho da sua história, como é que veio, formação, o senhor é professor da Universidade Federal e tal. Tentar falar muito ligeiro, porque olhando a cor do cabelo... Nós só temos 1h30, professor. Acaba tendo bastante história. Vou ser rápido, né? É um monte de assunto. Hoje eu trabalho com comportamento animal, né? Em diferentes, vamos dizer assim, esferas, né? E é curioso que esse meu interesse por animais, interesse em querer fazer medicina veterinária, vem justamente porque desde que eu me entendo por gente, eu faço adestramento de cães. Continua sendo meu hobby, adestrador de cachorro. E fui fazer veterinária por causa disso. Foi a minha primeira frustração profissional, né? Logo que eu entrei na veterinária, eu digo, não é isso que eu quero fazer. Veterinário só lida com cachorro doente, com doença de cachorro. E foi assim que eu acabei me direcionando para o lado dos bovinos, né? E já no primeiro ano da faculdade, resolvi também que faria vestibular para zootecnia. Na época dava para levar os 2 cursos juntos, né? Perdi uma aula aqui, uma aula ali. E aí, ao final, interessado em trabalhar com confinamento de gado de corte, né? Que também gado de corte sempre foi uma paixão minha, surgiu a oportunidade de um estágio nos Estados Unidos, logo depois de formado. Seria um período de 3 meses que acabaram virando em 10 anos, né? Lá se teve a oportunidade de estudar, só que eu precisava me sustentar, né? Não tinha bolsa, não tinha nada, com a mão na frente e outra atrás. E o emprego que eu arrumei que permitia isso aí, de trabalhar e estudar durante o dia, era de ordenhador numa fazenda. Então, paguei meu mestrado tirando leite. Puxei teta de vaca um bom tempo. E com isso, eu acabei me interessando pela pecuária leiteira. Né? E trabalhei um tempo lá, cheguei a dar aula, 3 anos lá, depois do doutorado. E aí resolvi voltar para o Brasil, encarar a coisa, voltar para casa e... Com todos os percalços, eu vou ter que ser honesto, ainda não me arrependi. Tenho certeza que não. Mais ou menos Professor, isso só para a gente situar e quem está nos ouvindo, o senhor está falando de que ano isso aí? Que eu fui para os Estados Unidos em 85, voltei em 95, né? Ficou 10 anos entre mestrado e doutorado mestrado, lá. doutorado e mais 2 anos e pouco de docência. Trabalhando, dando aula, fazendo pesquisa? Inicialmente com comportamento, mestrado, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com uma molécula nova que estava sendo experimentada. A fazenda onde eu trabalhava, na verdade, estava correndo um teste de campo de um segredo industrial. E o segredo, na verdade, era o veículo, né? Que veio a ser o Posilac, o primeiro BST injetável, né? E o segredo era o veículo porque tu está usando um princípio ativo que tem uma meia-vida de 23 minutos, né? E aí esse veículo permitia níveis sanguíneos de 14 dias. Então isso era algo assim impensável na época, né? Como é que eu vou fazer uma proteína que dura tão pouco no sangue sobreviver por tanto tempo? E aí o doutorado acabou sendo voltado para trabalhar com BST. Precisei trabalhar com animais transgênicos. Eu olhei o efeito dos níveis altos de BST sobre a reprodução. Então essa foi a minha pesquisa. Depois que eu voltei para o Brasil, estava muito longe, óbvio, né? Da gente se trabalhar com isso aí, comecei a trabalhar com endocrinologia metabólica, né? Já que eu construí boa parte da minha vida acadêmica, né? Trabalhando com o metabolismo. E isso já na Universidade Federal de Santa Maria? Isso já na Universidade de Santa Maria. O senhor voltou para fazer o concurso ou já... Como é que foi essa... Ou já tinha saído o concurso e falou, não, vou voltar, ter uma oportunidade? Eu voltei como pesquisador. Surgiu na época, né? Era o governo Fernando Henrique. E começou a surgir doutores brasileiros que estavam no exterior trabalhando, né? E que não tinham nenhum compromisso com o Brasil, porque o CNPq não fazia essas exigências antes, né? E esse pessoal não ia voltar. Então ele criou um mecanismo, né, muito atraente financeiramente, deixa eu dizer, para trazer esse pessoal de volta. Mas tinha uma obrigação. Tinha que fazer concurso numa universidade pública. Né? Então não era vir, ganhar dinheiro e voltar. Né? E eu voltei nessa leva, né? De pessoas que acabaram voltando para o Brasil. E acabei ficando em Santa Maria. Deu a sorte de conseguir fazer concurso lá. Sim. Natural de lá, volta para lá. Voltei para E aí em Santa Maria começa a trabalhar com qual... Eu tenho certeza assim que muitos dos seus alunos, né? Então, que disciplina o senhor deu? Muitos vão estar nos olhando e vão estar lembrando. Essencialmente, durante toda essa minha trajetória, que foi finalzinho de 96, quando eu comecei como professor, então fazia 1 ano e pouco que eu havia voltado,
dando aula de clínica médica e obstetrícia, né? E na pós-graduação, na parte de pesquisa, né, trabalhando com metabolismo, perfil metabólico. Professor, para quem não entende, tem muita gente que nos olha de fora, vamos traduzir um pouquinho isso aí, que é bom. O que é o metabolismo, clínica, dá uma... Tá. Clínica, essencialmente, é tu trabalhar, atender um animal doente, examinar e prescrever uma medicação, né? Na medicina de bovinos isso evoluiu, né? Hoje em dia a gente não tem mais cabimento ou esperar uma vaca ficar doente para intervir, né? Então não só se tem todos os processos profiláticos, né, que são programas sanitários, mas hoje também a gente tem uma estratégia nova de trabalho que se chama metafilaxia, onde a metafilaxia ela não é um tratamento terapêutico nem profilático. Eu vou tratar animais que estão em risco. Né? Então, reconhecer justamente para que esse animal não fique doente, né? E a questão do monitoramento, ela entra diretamente nisso aí, né? Que animal está, vamos dizer, redirecionando energia para compensar um desafio, que pode ser de muitas origens, né? Um desafio de saúde para um animal, ele pode ter uma origem nutricional, uma origem ambiental, térmica, por exemplo. Estresse térmico é algo que deixa muita vaca doente. Etiológica, é claro que pode ser um agente etiológico, né? Social, vacas têm uma vida bem difícil, viu? Hoje a gente reconhece isso aí, e essas trocas de grupo acabam induzindo doenças. Então, reconhecer que os animais estão nesse processo de desafio, estão tentando compensar, né? E com isso redirecionar, tirando energia que iria para produzir leite ou produzir carne e tocando um sistema imune ou tentando compensar esse desafio, é o que eu entendo como a parte mais moderna da medicina de bovinos hoje. E a parte do comportamento animal, professor, veio da onde depois dentro da universidade? Como é que Vamos lá. A parte de comportamento, que consegui resgatar aquilo que eu tinha do adestramento de cães, começou... monitoramento, na verdade, lida muito com comportamento, né? Que são todos os scores, o mais básico, score de condição corporal, score de locomoção, score de enchimento ruminal, score de uso de camas, score de enchimento abdominal, uma série de scores clássicos da zootecnia que olham como o animal está interagindo com o ambiente, como ele está andando, como ele está caminhando, etc. Mas são todos scores visuais, né? Aí é quando começa a história da CalMed, né? Foi em 2012, recém-formado aluno da engenharia, chegou na minha sala e disse: professor, a gente queria que o senhor nos ajudasse num projeto que nós vamos desenvolver um sensor para reconhecer cio em vaca. E ele me explicou o que era a ideia, e eu disse: eu ajudo, mas tem uma condição, nós vamos trabalhar com saúde e bem-estar também, até porque reprodução acaba sendo uma consequência dessas coisas, né? E essa foi, de certa forma, a origem da CalMed, né? Era o Leonardo, né? O irmão dele, o Thiago, que estava se graduando ainda, né? E esse é o início da CalMed. E o curioso, né? Porque essa parte do cio da vaca é que num rebanho leiteiro, devido às altas produções e tudo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, como o rebanho todo é inseminado, a grande maioria dele é inseminado, tem uma dificuldade muito grande de identificar esse cio e ter o momento exato para poder fazer a inseminação. Cada vez maior. A dificuldade de reconhecimento desse cio, primeiro porque o cio é mais curto, né? Bem mais curto, pela própria velocidade metabólica dessa vaca. O fígado retira os hormônios do sangue muito rápido, então o período de cio é curto, ele ocorre à noite. A dificuldade de identificar cio está também, quando a gente diz eu vou fazer uma identificação de cio, é bem pretensiosa, né, a afirmação, porque não é a gente que identifica, é a vaca que monta. Sim, então, se eu não tenho uma vaca disposta a montar outra, eu não vou identificar. Acho que é importante fazer esse corte aí. Eu, como agrônomo, posso dar um monte de bolaço aqui que fica permitido, né? Eu também sou, mas eu dou uma arredondada. Dá pra gente fazer isso. Porque até então, e vaca de leite eu desconheço, né? Mas o gado de corte, eu me lembro disso quando guri ainda, né? Então a gente, quando começava na inseminação, ia fazer lá fora, junta o rodeio, né? Vai aquilo bem devagar, espera uma vaca montar na outra, montou. Eu acho que esse é o processo de identificação para até onde a gente vai chegar na CalMed, que é um negócio que aí hoje a gente fala de inteligência, né? A artificial tá aí, então é uma coisa louca isso. Então a gente tinha que esperar, vai lá, junta, né? No final do dia, olha, não faz barulho, não agita, espera. Eu acho que uma montou na outra, eu acho que aquela tá em cio, aí o cara confunde, acha que é aqui montou, acha que é aqui deixa ser montada. Então, era um processo
não é artesanal, ele era um processo, né? O cara tinha que estar com o olho bem treinado. olho treinado, e muitas vezes isso se perdia, e talvez muito disso venha os nossos índices de reprodução sempre baixos, atrelados a outros, né? Mas ainda era um processo bem natural. Continua sendo assim e funcionando bem assim no gado de corte, né? O problema que vocês têm que ver no leite é que isso, inclusive, é uma das minhas discussões no mestrado lá, década de 80, né? Que os genes que codificam para a habilidade materna, eles estão muito próximos dos genes que codificam para comportamento sexual, a expressão da sexualidade. E nós viemos selecionando gado leiteiro há muitos anos, né? Contra a habilidade materna. Porque senão as vacas não iam dar leite na ordenhadeira, né? Aquela vaca que ia ficar berrando quando a gente tirasse o terneiro e coisa. Então, se vem fazendo isso, principalmente no holandês, para vacas que tenham menor habilidade materna, já que a gente vai fazer esse cuidado, né? E com isso acabam tendo menos expressão de cio. Quando a gente olha a girolanda, por exemplo, que é uma vaca, a vaca zebua, de uma maneira geral, ela tem uma expressão de sexualidade muito mais forte. E, claro, uma habilidade materna muito maior também, né? Então, hoje, esses animais, eles não têm mais seus 400 quilos, têm 700, 750 quilos, é o peso de uma holandesa moderna, né? Ela está pisando no cimento. E isso, vamos dizer assim, ó, tira a vontade. O animal também fica meio inseguro, montar, né? Ela também ela tem medo de escorregar e coisa. Então, mesmo dentro do compost, nós temos essa dificuldade de cios que ocorrem praticamente só à noite, né? Principalmente no verão. E são curtos. Então, identificar cio é um grande problema, né? Por isso que se usa cada vez mais, de uma forma massiva, né, os protocolos de inseminação em tempo fixo. O protocolo da IATF tem uma série de outras vantagens, né? Além de eu conseguir inseminar a vaca, eu consigo fazer grupos, né? E a gente tem que fugir de tratar animais individualmente. Eu quero criar lotes, né? Quanto mais sucesso a minha IATF tiver, mais fácil esse negócio de formação de grupos vai andar. Sim. Então, então teve esses 2 alunos que vieram te procurar para fazer esse colar para identificação do cio. E depois disso, como é que veio o desenvolvimento da Calmed? E daí até chegar na Calmed, se puder falar depois um pouquinho da Calmed. Aí começamos no desenvolvimento do sensor, né? E eu sempre brinco que a coisa começou de uma maneira tão rústica, né? Lembra aqueles gravadorzinhos de reunião que tinha um cassetezinho pequenininho? Pois é, a gente que tinha de gravador, assim. Exato, aquele gravador, né? Prendendo um negócio daqueles... né? Tinha também umas fitinhas. Prendendo um negócio daqueles com esparadrapo no pescoço da vaca para gravar a ruminação. Não gravou nada, né? Não funcionou. Então, até que nós chegamos no sensor, eles chegaram, né? Porque 2 são engenheiros. Eles são engenheiros, eles não são não. veterinários. Até pouco tempo, durante todo o processo de desenvolvimento, eu era praticamente a única pessoa das rurais na Calmed, né? E hoje ainda, o grosso da empresa são cientistas de dados, são engenheiros, porque nós temos uma área de desenvolvimento de software, uma área de desenvolvimento de hardware, uma área da inteligência artificial. E aí a área de CS, que é o Customer Success, que é onde estão as pessoas do agro, né? Então, fazer a tradução daquilo para... Exato, ela acaba sendo uma área bem pequena da empresa. Acho que cabe a gente fazer um corte, assim, né? A Calmed é uma... Já saiu da startup, né? Mas, ou ainda está nessa fase, mas já está bem avançada, né? E aí me corrige, né? Pro pessoal, ela bota colares nas vacas, vamos dizer assim, que esses colares conseguem identificar vários comportamentos animais, né? A ideia, então, na evolução do desenvolvimento do sensor, né, nós chegamos num sensor que é um acelerômetro axial, igual a esses relógios que a gente usa hoje, né? E que a lógica dele é o seguinte, ele está medindo tudo o que a vaca fez hoje, das 5 às 6 da tarde, e comparando com o que essa mesma vaca fez das 5 às 6 da tarde nos 6 dias anteriores, né? Então, como são animais de rotina, isso se torna algo extremamente sensível em reconhecer coisas diferentes. Vaca é um bicho que adora rotina, né? Então, a gente usa se aproveita dessa... Qualquer coisa que está diferente quer dizer alguma coisa. E hoje a gente reconhece, por exemplo, animais que estão entrando num comportamento próprio de um início de doença, que estão entrando em cio, que estão se aproximando do parto, que estão comendo menos, e essa análise a gente faz com lote ou animal individual.
que estão com dificuldade respiratória. A gente consegue reconhecer animais que estão ofegando, né, e que sofrem mais com estresse térmico, animais que estão se aproximando do parto, etc. Então, hoje se consegue ler muita coisa, né, do que a vaca faz, justamente por esse acompanhamento e dessas variáveis, né? Hoje, as variáveis primárias da coleira, ela mede tempo de ruminação, tempo de atividade, tempo de ócio, tempo da vaca parada, né? E tempo de ofegação. E é criado um pacote, né? Número de minutos dentro de cada hora, e esse pacote de hora em hora sobe para a nuvem, e a inteligência artificial na nuvem interpreta o que tem de diferente, que vacas estão diferentes, e essa informação baixa tanto na plataforma quanto no aplicativo do produtor, dizendo, ó, tal vaca entrou em cio tal hora, esse é o melhor horário para inseminar com sêmen convencional, esse é o melhor horário para inseminar com sêmen sexado. Essa vaca que está entrando em cio agora, ela tem um DTR, que a gente chama, que é uma outra classificação, desafio térmico para reprodução. É uma vaca que está ofegando, ela está com calor, então não gasta um sêmen muito caro nessa aí, não é uma candidata, né? E também nós classificamos a expressão de cio. Esse animal tem uma expressão de cio forte, fraca ou média, né? Que também está intimamente relacionado com a fertilidade. Então, não só dá a possibilidade do produtor escolher, vou inseminar não agora às 6, vou inseminar às 9, porque é o melhor horário, mas eu também vou mudar a orientação do sêmen, já que o animal está fazendo um cio forte, eu vou tentar arriscar usar um sexado, né? Então, e às vezes aquele cio inicial, que às vezes é meio fraco, fala, não, isso aí acho que está um pouco, acho que vou esperar um pouco, vou esperar o próximo cio. O próximo cio é muito caro se esperar no gado de leite, né? Mas tu não vai gastar, porque a chance de fertilidade, a chance de concepção, ela é menor, né? Quando o comportamento é fraco. Né? E aí na doença, por exemplo, vamos pegar um exemplo, tristeza. Tristeza parasitária é uma doença que a gente entende que a vaca estava bem ontem, hoje está doente. A coleira, ela reconhece uma alteração de comportamento 5 a 7 dias antes do animal mostrar a doença clínica, né? E a gente não percebe isso. Não? Então, nos cria uma janela de oportunidade de intervenção precoce, né? De diagnóstico precoce. Né? E tu sabe que o diagnóstico precoce é o segredo na medicina. Claro. Né? Até câncer tem cura se tu diagnosticar. Então, eu preciso ter pessoas capacitadas para ir lá olhar essa vaca e ver o que ela pode ter. Porque a coleira, ela mostra simplesmente assim, essa vaca está fazendo um comportamento diferente. Mostra uma alteração comportamental. Monitoramento comportamental, e de longe, assim, não existe nada, parâmetro nenhum mais sensível do que isso para me dizer que uma vaca não está bem. Mas ele não diz o que a vaca vai ter. mesmo com toda a evolução de inteligência, assim, pelo padrão comportamental. À medida que o comportamento evolui, né, e esse animal passa a ter, por exemplo, hoje nós também temos um ícone ali que avisa que a vaca está num alerta de saúde grave, por exemplo. Tem um ícone de um ventinho que aparece no que ela também está acompanhando de uma dificuldade respiratória. Então, eu posso focar para alguma coisa que tem envolvimento pulmonar. É uma possibilidade. A gente dá essas informações. Chegar no diagnóstico de uma doença que o animal ainda não teve, eu acho difícil. Eu acho que não vou ser eu a pessoa. Hoje, eu olhando os gráficos, eu consigo reconhecer comportamentos que vão terminar numa doença metabólica ou numa doença infecciosa. Por exemplo, um comportamento que vai levar a vaca para uma cetose ou o comportamento que vai levar a vaca para uma metrite. Eu consigo enxergar isso no gráfico. À medida que a inteligência for trabalhando, for aumentando, aumentar o número de animais, aumentar o número de rebanho sendo identificado, que tiver mais dados, eu vou conseguir evoluir para muitas coisas. Para muita coisa. Inclusive, o que eu enxergo em termos de futuro é ela dando alternativas. O animal tem 80% de chances de desenvolver uma dessas 2 ou 3 doenças. Isso é algo bem plausível. Ele dizer a vaca vai ter esta doença... Não. Que tem alguns comportamentos que são muito semelhantes para vários... A vaca está com dor, cara. Ela não está bem, né? E quem não está bem, simplesmente não está bem. Elas não são muito diferentes da gente. Né? E professor, vocês começaram pelo cio e depois foi evoluindo? Não, eu vejo assim, o acelerômetro, querendo ou não, é um dispositivo, lógico, tem aparelhos e tudo. Sim. E ele é relativamente simples, né? Mas depois, como é que vocês foram traduzindo isso? Muito simples, na verdade. A nossa taxa de coleta hoje, o acelerômetro, ele captura dados da aceleração da vaca, né, em relação à terra, né, só o plano da terra, 25 vezes por segundo, nos 3 eixos.
Tá? E isso, é claro, é muito dado para mandar para a nuvem. Então, a coleira funciona como é um sistema embarcado, como um mini computador, que transforma nesses números que eu disse para vocês, ruminação, ósseo, atividade, etc. Então, isso aí foi o grande desenvolvimento inicial, né? De você conseguir isso aí. E aí, a partir daí, montar um banco de dados, né? Para que se possa testar outras coisas. Eu acho que o banco hoje, acho que até o fim do ano a gente chega em 1 bilhão de horas, né? Nós temos algo em torno de 175 mil vacas monitoradas no banco, né? Estamos hoje em... 170, eu estava com dado aqui do site de vocês de 70 mil, então isso... Não, subiu bastante. Eu vi essas horas até... Né? Então tá um negócio... 11 estados brasileiros, outros 5 países, né? A gente já tem clientes, né? Então está andando, e eu acho que o Big Data ele depende disso aí, ele depende de um banco robusto de dados, né? E no caso, o nosso banco ele é bastante qualificado, e de certa forma ele é único no mundo nisso aí, porque eu sei que comportamento errático, vamos dizer assim, a vaca teve, que doença ela desenvolveu, quem diagnosticou essa doença, que remédio essa vaca tomou, quem aplicou, quantas vezes a vaca tomou o remédio, quanto tempo ela levou para voltar ao comportamento normal, que é diferente do tempo de levar a vaca tá boa. Ela tá boa, mas ela não tá normal, né? Então eu tenho toda essa informação, né? E é em cima disso que a gente desenvolve algoritmos novos para reconhecer outras coisas, né? A gente reconhece, por exemplo, troca de silo. Isso dá um impacto tremendo, porque eu estou analisando um grupo de vacas, aquele lote de vacas que comeu aquela alimentação. E frequentemente as fazendas não fazem uma transição de um silo para outro, usam ponta de silo, né? Ponta de silo nunca tem a mesma qualidade. E a gente consegue reconhecer esses problemas nutricionais antes de cair o leite. E consegue alertar. Ó, isso é o cinto do Batman pro técnico que está lá, porque ele tem, ele vai estar cheio de informações e relatórios que auxiliam muito no trabalho desse técnico que está... Foi a nossa primeira parceria com empresas de nutrição, enxergaram isso aí, dizendo, isso aí vai me poupar muito hora de técnico no campo. O cara vai trocar uma dieta e ele vai saber no outro dia como é que as vacas estão andando, se estão comendo, se está acontecendo alguma coisa. Então se qualifica, né, o tempo que tu estás na fazenda. Isso para mim, isso é o estado da arte, né? Nós estamos num negócio, numa evolução, né? Nesse nível de... Óbvio que tem muito mais para caminhar. Mas como que isso sai lá de Santa Maria? Porque a gente espera que isso venha dos Estados Unidos, que isso venha da Inglaterra, que tenha algumas iniciativas. Como é que isso cria lá? Não desmerecendo, sou formado lá, mas a gente não espera que isso venha, né? Porque eu precisei ouvir isso de um diretor da Embrapa, quando nós fomos fazer a primeira validação. Hoje a Embrapa é nossa cliente, acho que quatro sedes da Embrapa usa Calmet, inclusive a Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, os animais lá dentro de um cross ventilation, a vaca ar-condicionado, é monitorada pela gente. Mas eu ouvi essa pergunta, assim, de um dirigente da Embrapa, e disse, tá, mas isso aí é feito aonde? Não, é feito em Santa Maria. E na época era feito do básico, as soldas na placa eram feitas lá na empresa. E ele olhou e disse, 100% isso aí é brasileiro. Não pode, não vai funcionar. Sabe aquele descrédito, que já aquela síndrome do cachorro vira-lata, ou né? tem algum golpe aí, né? Não, cara, assim, ó, se o Brasil, isso é um negócio que eu bato, e eu bato muito para quem está nos assistindo. Se nós já somos, né? Vamos dizer assim, a pontinha do iceberg, o que tem de primor na pecuária, na produção de alimentos no mundo, e vamos ter no leite também, por que a inteligência pecuária tem que vir de fora? Não, a inteligência pecuária ela tem que sair aqui do Brasil para os outros usarem. Porque nós temos uma pecuária de respeito, né? Isso é o que eu sempre bati. Inteligência leiteira, e a gente demorou muito para chegar nesse nível. Eu vejo essas gerações novas do leite que nós estamos desenvolvendo orgulho leiteiro. Cara, 30 anos atrás as pessoas tinham vergonha de dizer que vinham de uma família de produtor de leite. Os americanos sempre tiveram orgulho disso, é um negócio que me chamava a atenção lá. Hoje eu vejo isso aqui. E isso vai mudar completamente a maneira com que a produção leiteira ela é vista no Brasil. Então nós estamos num momento muito bom, porque nós temos pessoas diferenciadas hoje, em todos os níveis.
Eu comentava isso há uns episódios atrás, né? Quando eu me formei, voltar para casa, o cara que voltava para trabalhar em casa era o patinho feio, porque ele não, né? O cara ia trabalhar numa multi, ele ia fazer alguma outra coisa, ia fazer um mestrado. O voltar para casa era meio sem alternativa ou era muito grande. Sim. E aí esse cara voltava. Então, depois disso, o agro se transformou em pop, em isso, né? Em tech, em tudo isso, começou a dar dinheiro. Então, hoje a gente vê este voltar para casa. Mas o leite, sem dúvida, sempre foi a atividade mais marginalizada aí, né? Digamos que era o que era a gente ainda fica muito com aquela cara do leiteiro de entregando leite na cidade no interior. Tu é antigo, viu? A carinha mostra. Aos pouquinhos vai se entregando aí, né? Hoje, se olhares, por exemplo, nossos sistemas familiares, principalmente aqui dos 3 estados do sul, né? A gente alcança níveis de margem bruta, vamos dizer assim, acima dos 30%, 33%, 34%, coisa que não vê em outras coisas, né? Vamos tirar a maconha embaixo do pivô, que essa aí, claro, dá mais do que isso aí. Mas sabe, é uma atividade de alta lucratividade. E ela está se tornando menos laboriosa, menos difícil, justamente pela automação. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que tem... Até pouco tempo atrás, eu não sei esse número atual, mais da metade dos robôs de ordenha do Brasil estavam no Rio Grande do Sul. Então, esse é um processo. A gente vai caminhar dentro desse modelo europeu, onde uma família consegue cuidar. Há pouco tempo atrás eu dizia 60 vacas, nós vamos para 120 agora, com a automação, né? E isso pode ser extremamente rentável, sabe? Em uma vida com menos trabalho braçal, mais trabalho intelectual. E isso está fazendo muita gente jovem com formação voltar para a propriedade. Porque o que tira o interesse, na verdade, de quem está na propriedade é essa coisa do trabalho muito pesado, de uma rotina que não tem folga, não tem nada, e sobra pouco dinheiro. Sim. Então isso afasta o jovem do campo, né? E a gente tem visto assim, que o leite bem conduzido, eu falo isso muitas vezes, falei em lives, às vezes o pessoal responde assim, não é bem assim e tal, mas é verdade, o leite quando bem estruturado, bem montado, é difícil a atividade que consegue bater a rentabilidade que o leite consegue. Em escala pequena é espetacular, e quando você consegue ter escala, então aí sim, aí eu brinco que é uma máquina de fazer dinheiro dentro da propriedade. Eu vou dar um exemplo, pessoal que diz, não é bem assim, não é bem assim. Claro que não é bem assim, é que assim, o leite era muito fácil, e nós tínhamos muitas pessoas que não levavam profissionalmente. Eu tive muito tirador de leite, né? Sim. Quanto por cento das fazendas leiteiras do Rio Grande do Sul, vamos olhar Rio Grande do Sul, não é diferente, Santa Catarina e Paraná, quantas fecharam nos últimos 10 anos? Mais de 50%. Eu vi isso, tem um dado da Emater, O que aconteceu com a produção de leite? Praticamente se manteve estável, até subiu. Ou seja, não está ruim, né? Trocou de mão, né? Trocou de mão das pessoas. Exatamente. Então é uma peneira, né? E a exigência também, né? Uma exigência não só de produção, né? A produtiva, mas uma exigência em qualidade em todo o resto, né? A gente está toda hora vendo os escândalos que infelizmente acontecem, sim, porque tu sempre vai ter caras ruins, né? Em todas as atividades, né? Então o leite carrega um pouco dessa pecha, né? De ter que estar sempre se provando, né? Porque toda hora, se a carne sai, o leite também sai. O leite faz mal, o leite faz isso, o leite faz aquilo. E isso tem toda essa ignorância, né? A gente teve maus exemplos de pessoas que o próprio leite tá tirando do mercado, sabe? Completou 10 anos desse escândalo todo. Sei lá, 20 dias atrás, tiveram algumas reportagens, e de lá para cá não se repetiram esses casos, porque toda a fiscalização... A profissionalização é assim, porque nós passamos por vamos dizer assim, essas exigências de qualidade, exigências de sanidade, o controle de brucelose e tuberculose hoje também, exigências trabalhistas, né? Tu tem que dar uma condição digna para o funcionário rural que vai trabalhar lá. Ambientais, hoje tu registrar uma fazenda com a FEPAM não é algo muito fácil, e é que nós estamos passando por tudo. E a próxima que vem vindo é de bem-estar. Pode escrever. Prova que as vacas na tua fazenda têm uma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que esse é o novo moto da coisa, para te poder produzir leite. Isso já é uma realidade na Europa. Vacas Clóvis de Barros, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Essa linha. Eu tive agora, semana passada, na Embrapa Sudeste, né? O professor André Novo lá, e a gente, falando alguns assuntos, ele nos levou também para ver
o robô que eles têm, né? E é muito interessante, porque a vaca vem, né? Ela vem, entra na... tá na hora de eu me ordenhar aqui, me ordenha, porque eu vou. E isso era uma coisa que era impensada até pouco tempo atrás, né? E quando a gente acha que isso está super distante, é a realidade, né? Aquele animal que vem é identificado, é ordenhado, já vai para o piquete que está melhor, já recebe a sua alimentação. Ela vai se ordenhar a hora que ela quer, né? Então, assim, vacas não são forçadas a dar... Não, elas vão lá. E o que nos ensinou muito, né? Ordenha robótica, primeiro, qual é o horário que elas preferem. A vaca adora se ordenhar da meia-noite, em volta das 10 da manhã. Nós vemos primíparas, claro, produzem bastante leite e tem um úbere menor, que chegam a 5 ordenhas diárias. Esse bicho gosta muito de dar leite, porque ela vai sozinha lá 5 vezes por dia, né? Claro, as vacas mantêm em torno de... Professor, vamos aproveitar e entrar nisso, acho que cabe a gente desmistificar algumas coisas, né? A gente vem daqueles... Não, a ordenha tem que ser muito cedo e muito tarde para dar um espaço muito grande, e aí tem essa... junto com 12 horas, né? E do pessoal se judiar, porque aí aquilo não tem... Na verdade, assim, a ordenha tinha que ser muito cedo, para dar tempo de ir na missa e jogar bocha, né? Vamos botar as coisas onde elas têm que ser, né? Porque nunca foi pensando na vaca, sempre foi pensando nas outras coisas que as pessoas queriam fazer, né? Elas também tinham que ter uma vida, eu não estou dizendo que isso é completamente errado, né? Mas num sistema de 2 ordenhas, né? O leite produzido pela manhã, ou seja, ele foi gerado durante a noite, né? Ele é diferente do leite que é produzido à tarde, né? Então, é normal que isso aí não seja 12 horas. Tá? Se eu vou trabalhar com altos volumes, por exemplo, eu tenho vacas com 60 litros. É muito custoso para uma vaca de 60 litros ser ordenhada só 2 vezes por dia, sabe? Porque ela tem que estar com aquele úbere muito cheio e coisa. Por isso que a terceira ordenha normalmente aumenta a produção, mesma comida, mesmas vacas, tudo igual, né? Ela aumenta de 10%, 15% a produção, o volume de leite, né? Justamente porque eu estou aliviando esses úberes. Isso chama muito atenção nas primíparas, né? Que são animais pequenos ainda, que ainda estão crescendo. Interessante. E, professor, falando um pouco desses comportamentos, que mais de comportamentos diferentes ou que a gente não imaginava vocês conseguiram captar com os colares, né, da Calmed? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que me chama a atenção é como o sistema alerta e reconhece uma visita de veterinário. O veterinário deixa a vaca doente, né? Dia de fazer manejo reprodutivo, é interessante que deixa a vaca presa no canzil, né? Isso muda completamente o comportamento dela, né? Ela vai sair dali, ela vai comer mais rápido, ela vai procurar ir deitar. Tá? Passou a nos permitir que a gente conseguisse entender muito mais o que é importante para uma vaca. E uma vaca feliz, ela quer ficar deitada de 12 a 14 horas por dia. E a gente consegue medir isso aí, né? Claro, para ela ter isso... Tem uns quantos que querem ser felizes que possam deitar, né? Se você botar um Netflix aí... Se botar um Netflix, cara... Para te conseguir isso, as atividades na fazenda, elas têm que ter um horário muito, sabe? A ordenha não pode ser ordenha de 2 horas, né? Não, tem que ser um negócio, o mínimo de tempo de vaca em pé, comida sempre à disposição no coxo. E a inteligência, ela consegue nos mostrar também o efeito que a gente via, que botava uma vaca diferente no lote, elas brigavam, se cabeceavam, sempre tem essa coisa de reestabelecer a ordem de dominância social. Mas a gente não enxergava como isso tem impacto na vida de algumas vacas. Vaca que não se acerta no grupo, que não se acerta com uma troca de dieta. Então, o monitoramento comportamental, sim, ele te permite individualizar animais que, quem sabe, precisam de um tratamentozinho diferente. Esse tratamento diferente pode ser só trocar de grupo. Então, a gente passa a conhecer mais os animais de longe, sem estar perto dela. Só que aí, cada vez que o sistema alerta alguma coisa, de uma alteração comportamental, eu preciso olhar o que essa vaca tem. E como o alerta ele é muito precoce, vários dias antes da vaca estar doente, eu preciso ter pessoas treinadas para conhecer vaca. E uma coisa senão o cara chega lá e olha a vaca, mas essa vaca tá bem, ela não tem nada. O sistema assim, ó, o senhor estava falando, né? Nossas fazendas familiares hoje, elas têm muito mais vacas. Os rebanhos cresceram. Essas vacas vivem menos, expectativa produtiva de vida da nossa vaca, não se tem mais vaca de 12, 15, 16 anos, como tinha antigamente. E as pessoas que lidam com esse maior número de vacas, que vivem menos tempo,
interagem muitas vezes muito mais com máquinas, Do que um com robô, os um animais. vagão, um sistema de ordenha com extrator, ela só bota as teteiras, não olha para a vaca. Então isso diminuiu, e é uma preocupação minha com essa geração nova que está entrando no leite, diminuiu a intimidade que as pessoas desenvolviam com animais. Nós estamos mudando. Tem uma mudança completa nesse setor, porque a gente vem com as brincadeiras que o cara sabia o nome de todas as vacas, Sim. da mimosa, da barrosa, da pretinha, porque ele acompanhava a vida toda e aquela vaca durava 15 anos, ele sabia tudo. Hoje, cada vez menos, cada vez ele olha menos. Tu sabe que fazendas onde vacas têm nome, você percebe mais cedo os problemas que elas têm? Não tem nada a ver uma coisa com... Sim, mas é uma correlação. Eu É não o olho sei do dono exatamente que qual ele é o- sabe que... Não Bem, é a plaquinha do E nome, aí, mas é e aí nós começamos a enfrentar esses problemas na Calmed, que eu estava comentando com vocês antes, que o sistema alertava, e às vezes o veterinário da fazenda, ou morava na fazenda, ou estava na visita lá, e me ligava e dizia, professor, está alertando saúde, mas a vaca não tem nada, não consigo identificar nada. E aí, 3 dias depois, essa vaca estava doente. Né? E aí, de novo. E essas coisas aconteciam, sabe? Porque hoje a gente tem fazendas que em torno de 20% dos alertas de saúde, dessas trocas comportamentais, assim, se transformam em uma doença. Então, 1 em 5, né? 4 vacas recuperam. Mas nós temos fazendas que mais de 70%. Alertou a saúde, a vaca vai ficar doente, sabe? São vacas que não têm muita capacidade de compensação. E aí, quando começava a surgir isso, começou a ter aquela ansiedade dos produtores, que eles sabiam, a vaca vai ficar doente, eu tenho que saber o que é. E aí eu tentando ajudar, né, já que a gente tem um serviço, né, as coleiras são locadas, e se eu não ajudar a pessoa a se transformar na fazenda, não vale a pena ter. Eu sempre digo, se eu não conseguir fazer nada com a informação, é a mesma coisa que eu comprar um livro e não ler. Ou comprar um livro, ler e não entender, ou não fazer nada. Então tem que se transformar numa ação de manejo, né? E aí eu passei a me dar conta que as pessoas não acompanhavam esses scores básicos de comportamento, como enchimento ruminal, score aquela coisa básica, né? Não reconheciam a cara de dor, não reconheciam a cara de ansiedade. E isso aí foi o que me levou a montar um método de diagnóstico comportamental, que eu chamei de Traduzindo Vacas, né? E acabou sendo algo paralelo. Traduzindo Vacas, na verdade, ela é uma tentativa de resgate dessa intimidade que as pessoas antigas tinham. Deixa eu contar uma história, eu sempre conto essa história, uma história para vocês muito rápida, que é um negócio que, sabe, me intriga até hoje, por isso que eu sou tão encantado, fissurado em olhar o olhar da vaca. Eu sou orientador de uma empresa júnior em Santa Maria, TecVet Júnior, que faz assessoria rural, muito aos moldes da CIA, né? Sistema empresa júnior é pegar aluno de graduação e tentar botar no campo e aprender como é que é o mundo do lado de fora. A gente atende essencialmente microprodutor, onde os clientes são as prefeituras, né? É um braço, vamos dizer assim, para o veterinário da prefeitura. E nós estávamos numa região ali próxima de Santa Maria, uma área que está migrando do fumo para o leite, então são micropropriedades. E essa propriedade tinha um nível muito alto de CBT. E o problema era a água de enxágue do tanque já era uma canalizada, mas era água de vertente, a água era puro coliforme, né? Principalmente quando chovia. Então, chovia, misturava água. E a gente instalou um clorador, sugeriu instalar um clorador da caixa d'água, um cloradorzinho de passagem. A Emater tem um projeto muito bom disso aí. E aí, no dia que nós estávamos lá na propriedade, que eu fui junto, não é sempre que eu vou junto na propriedade, a senhora, mãe do proprietário, pediu que eu examinasse uma vaca. Ela disse, professor, que eu queria que o senhor olhasse uma vaca minha. E quem está acostumado a me ouvir já conhece essa história de cor, porque eu sempre conto, mas é algo que me impacta muito. Principalmente os alunos que repetiram com o senhor, né? E ela disse, essa vaca está com olheira. Ah, bueno. Eram, acho que 12 ou 15 vacas que ele ordenhara, era um rebanho pequeno. Estava entrando na ordenha, eu digo, eu não vou entrar na sala de ordenha, né? Já tem esse mundo de gente aqui, vaca não gosta de coisa diferente na hora da ordenha. Deixa terminar a ordenha, eu vou lá examinar a vaca. Terminada a ordenha, elas estavam comendo coxinha de madeira. E eu perguntei qual é a vaca das olheiras. E a senhora me disse, aquela lá, ó. E era uma vaca preta, cara. Toda preta. E a primeira coisa que eu pensei, como é que essa mulher... tem olheira, uma vaca não, olheira não, a vaca tá querendo me empunhar, né? Aí fica, sim, claro, testar o técnico. Senhora, meu Deus, já sabe, mais de 70 anos. Não. Bom,
Fui lá, mexi na vaca comendo, né? Com a cara enterrada dentro do coxo, um zoião, assim, olhando pra comida. Escolhe derruma em 4, vaca pasto, né? Então passou o dia pastando. Abri a vulva, a vaca não estava quente. A gente vai, eu sei quando uma vaca tem febre, eu preciso de um termômetro para saber quanto de hipertermia ela tem. Se tu pega uma vaca, não estava anêmica, não, olha, e deixou eu mexer nela, vaca de pelo sentado, lustrosinha. Eu disse para ela, olha, minha senhora, acho que não tem nada, a vaca tá bem, tá comendo, tá. A vaca nunca tinha me visto, eu mexi bastante na vaca, ela nem queria ela comer, né? E aí ela me disse, mas ela nunca me olhou desse jeito. Aquela coisa, né? Fazer o que com a senhora? Uma semana depois, os meninos voltaram lá. Colher a amostra de leite, colher a amostra da água, né? Fazer cultura, ver se tinha diminuído coliforme na água e coisa. Muito bem. A senhora chamou eles. Ah, vocês digam para aquele professor de vocês que veio aqui a semana passada que aquela vaca que ele disse que não tinha nada, ontem tá lá, ó, caída de tristeza. E os meninos foram lá olhar a vaca. E, de fato, a vaca estava anêmica, colheram sangue e era anaplasma. Tá? Então, era tristeza. Hoje, nós reconhecemos no monitoramento pela coleira uma alteração comportamental na tristeza de 5 a 7 dias antes do diagnóstico. O que essa mulher enxergou na cara da vaca? Que disse para ela que eu, com hoje 40 anos de clínica, não consigo enxergar. Né? Então, essa sabedoria que o Traduzindo Vacas quer resgatar e não deixar morrer. Porque, assim, a partir do momento que eu tenho uma informação precoce, né, eu passo a ser responsável por ela. Porque a ignorância é uma bênção, né? Por isso que a gente diz a santa ignorância, né? Eu sei que o comportamento está alterado. Eu preciso saber o que esse animal tem. Então, como isso, essa evolução toda mudou o seu jeito de trabalhar nesses 40 anos aí? Completamente. Nessa formação dos alunos, né? Que vem vindo, né? De não perder algumas coisas, não perder essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo usar toda essa inovação que vem vindo e não se tornar um cara simplesmente burocrático, me dá os teus exames, que aí eu vou dizer o que tu tem, olhar o paciente. Tem algo que eu digo muito em relação ao uso dessas novas tecnologias, né? Que quem quer fazer gestão leiteira hoje, sem a inteligência artificial, sem a tecnologia da informação, sem dados, né? Acho que precisa mais estudo e mais atualização. Mas quem acha que pode fazer gestão leiteira só com a tecnologia da informação, esse precisa mais experiência. Né? Então não tem como dissociar as coisas, sabe? Nós precisamos de pessoas mais capacitada, e o mais capacitada que eu digo é capacitada em saber o que uma vaca tem. Eu brinco dizendo que existe uma carência geral de vitamina I. As pessoas têm carência de vitamina I, né? Que é o ir olhar a vaca. É ir olhar e ver alguma coisa, sabe? Então, isso é importante, tá? Porque fazendas onde essa parte anda bem, onde o manejo anda bem, eu tenho colaboradores lá dentro, se é uma fazenda familiar, eu tenho dono que tem essa intimidade, que tem essa sensibilidade em reconhecer, olha, essa vaca não é esse o jeito dela. E infelizmente, assim, ó, muitas das pessoas dizem, a gente se criou com vaca, sabe isso. Sabe, mas não faz nada, né? Então não adianta só enxergar, tu tem que fazer alguma coisa com aquela informação, senão não resolve. E como formar essas pessoas? A gente tem falado muito desse apagão da mão de obra, a todo momento tem discutido aqui sobre isso, e é recorrente onde vai. Não tem profissional, não tem. A gente diz, cara, a universidade está formando, tem tecnologia. Focar um pouquinho na solução. O que o senhor tem feito aí, o que vocês, como Calmed, têm feito? Porque precisam desta mão de obra, porque senão vai morrer a tecnologia. Né? Não vou ser exagerado, mas a tecnologia precisa disso. Como que o senhor vê esse movimento? O que está sendo feito? O que dá para deixar para quem está vindo aí também, quem está saindo, se formando, quem quer entrar nesse mercado? Dentro da Calmed, o sistema acaba ajudando muito, porque eu estou vendo os exemplos lá na fazenda, sabe? O sistema está alertando, não é? Porque até então, muitas vezes, a gente olhava uma vaca e achava, ela tá meio diferente. E tu não dava bola. E esse instinto, ele tem que ser levado a sério. Hoje não, hoje eu tenho inteligência artificial que me diz, ela está diferente, ponto final, não tenho o que discutir, né? Porque ela com ela mesmo. Então eu preciso ir olhar, não vou deixar passar. Então
Dentro da empresa a gente tem treinamento continuado, né, com os clientes. Tá? Treinamento, e eles são separados em treinamento de nutrição, identificação de cio, registros, né, porque o banco de dados ele é importante, reconhecimento de doenças. Inclusive, eu criei uma forma diferente de como é que eu vou olhar uma vaca que o sistema alertou. Por quê? Porque às vezes o sistema alerta e aí a pessoa que já perdeu um animal, ou que sabe que tem uma chance grande de ficar doente, ela vai lá e separa a vaca, prende num tronco, deixa ela presa no tronco esperando o veterinário. Isso aí deixa a vaca doente. Vou contar outra história que eu conto em seguida. Imagine técnica chamado para o proprietário, desconfiou que tem uma vaca diferente. Aí ele chega lá na fazenda e ele fica olhando a vaca. Olha pela frente, olha por trás. E diz, eu acho que essa vaca não está bem. Vamos prender ela. Aí ele vai, aparta, traz e bota no tronco. Vocês já viram esses filmes do Discovery, ou do Animal Planet? Como é que um leão pega uma zebra? Primeiro ele fica encarando, né? Aí ele escolhe, eu vou pegar tudo. Aí ele aparta. E aí ele chega e pega por trás. Normalmente, quando o veterinário começa a examinar, né? Bota termômetro, palpa, aquelas coisas. Cara, só isso aí já cria uma sensação de pavor na vaca, que primeiro vai fazer ela ficar doente, ou vai piorar. Se ela tava ficando ruim aí que... Exato. E ela vai esconder tudo. Porque lembra que a vaca é um animal preso na natureza, né? Que ela nos vê ainda como predadores, né? Principalmente a que está doente. Então, essa coisa de não encarar a vaca. A vaca fica, sabe, elas ficam, quando começou a encarar, elas sabem que o negócio é com elas e elas vão esconder tudo. Então, o primeiro passo seria olhar de longe a observação velada, que eu chamo, né? Ela está fazendo o que as outras vacas estão fazendo? O sistema alertou, mas essa vaca está deitada ruminando? Outra hora eu venho olhar ela. Não pode estar muito mal se ela está deitada ruminando, né? Se eu vejo que as outras estão deitadas e ela está em pé, ou se eu vejo que as outras estão deitadas e ela está quieta ruminando, ou separada, ou ela está numa atitude depressiva, está de orelha caída, ou está todo mundo ruminando e ela não está. Porque lembra que ruminar é uma expressão de segurança e satisfação da vaca. Tanto é que ela em pé rumina muito pouco e quando ela não está bem, a primeira coisa que diminui é a ruminação. Aí eu vou fazer o que eu chamo de intervenção mínima. Eu vou lá e vou fazer essa vaca levantar, fazer ela caminhar. Ela está com o vazio cheio, esse bicho está comendo, ou faz tempo que ela não está comendo? Como é que está o abdômen? Ela está mancando, ela deixou chegar e levantou, ou é aquele animal que está muito deprimido e que nem deu bola para te chegar? Sabe aquela vaca que não está bem? Não tem nem força para não sair. Pode, né? Ela não se interessa em fugir. Então, se eu enxergar alguma alteração nesse segundo momento, isso já é um segundo exame, né? Primeiro eu só olho de longe sem ela me ver. Aí existe uma justificativa para ela efetivamente ser examinada. Senão, não mexe. Aí colocar ela presa. Aí vai prender, aí, porque eu tenho motivos de fazer isso, sabe? Isso tudo senão, porque a ideia da inteligência artificial não é criar mais trabalho para as pessoas estar examinando vaca. Não, é saber quem eu vou examinar e por quê. Mas tem que ter... Isso faz parte das capacitações da Calmed, né? Agora, como é que eu treino as outras pessoas? Como é que a gente tem focado no público jovem? Cara, comportamento é um negócio que encanta. É muito fácil, sabe, ensinar de comportamento. Eu sempre fui uma pessoa assim meio avessa às redes sociais e aos negócios da internet. Até engraçado de dizer, né? Eu trabalho no time da inteligência artificial e sempre fugia de computador. Então, essa convivência com o engenheiro me mudou muito nesse período. E aí o pessoal começou a me cobrar para falar alguma coisa de comportamento nas redes sociais. E há um tempo atrás nós criamos um perfil no Instagram que eu chamei de Traduzindo Vacas, né? E comecei a falar alguns aspectos desse diagnóstico comportamental. E a gente tem um público bastante engajado, sabe? Comecei a correr atrás de outras coisas no final do ano passado e também relacionadas com bem-estar. Acabei parando de postar, o perfil continuou crescendo, né? Então hoje são 18 mil seguidores. Mas o que me chama a atenção não é o volume de seguidor, porque é orgânico, é o engajamento, sabe? O pessoal gosta de vaca e esse é o objetivo. Eu trabalhei, né, durante parte da pós-graduação também, mestrado, doutorado, trabalhando com comportamento ingestivo em pastejo, né? E a gente vai descobrindo os porquês das coisas. Então, acho que isso é uma das coisas que mais encanta. Falar,
a vaca tá desse jeito, então é porque isso, porque aquilo. A gente se aproxima mais, a gente gosta tanto do animal, a gente começa a entender, e aí é o que a gente faz, por exemplo, trabalhar muito com esse comportamento digestivo, o que tu prefere? O que tu gosta? Então, se o objetivo é que o animal produza, a gente, como o manejador ou a pessoa que trabalha aquilo ali como um negócio, é oferecer condições para aquele animal se sinta o melhor possível e aí ele poder responder da melhor maneira. Né? Já que tu trabalha nisso, eu sou encantado com esse monitoramento comportamental. Nós desenvolvemos paralelamente um outro sensor que tem uma taxa de coleta de 100 coletas por segundo. E ele vai acoplado num buçal. Uhum. É incrível o que a gente vê. Tu reconhece animal tomando água, comendo no coxo, pastando. Ele reconhece a força do eixo Y, né? Aquela tirada que a vaca dá para cortar. Uhum. Ela se relaciona com a fibrosidade do pasto. Eu conheço vaca que está fazendo mais força para cortar essa pastagem. O equilíbrio da dieta, às vezes, agora imaginei as vacas no Anoni, hein? A força. Aquele tirão, né? E realmente o gráfico isso chega a dar um tirão no... Conta o número de mastigadas de um bolo ruminatório. Então, sabe, é uma quantidade assim de informação riquíssima que isso pode nos dar. E, claro que é muito dado, tu não tem como transmitir isso aí, né? Isso acaba sendo armazenado num cartãozinho SD, um equipamento só de pesquisa, né? Mas que sim, a gente pode olhar, automatizar muito a questão do comportamento ingestivo e não sacrificar tanto. O gurizado ficar lá anotando, né? Exato. Anotando o comportamento. Mas o legal disso é que a gente começa a entender bem o que se passa com o animal. E eu vejo assim, a evolução do conhecimento em outras áreas é tão grande. A gente pega toda a parte de desenvolvimento tecnológico, hoje o Google, a gente carrega nosso banco de dados, tira várias fotos, o cara começa a olhar, esse cara gosta de praia, esse cara tem roupa assim, com passado, vou oferecer produtos para ele dessa outra a parte comercial. E a gente não consegue dizer, ou não conseguia dizer quanto que uma vaca come. E aí agora a gente começa a responder essa parte do braçal, do olhado, cara, isso é importante. Porque é assim que tu ensina gente jovem a ter intimidade com vaca. Eu vinha comentando, hoje eu prefiro toda a vida treinar pessoas que vêm do asfalto, que vêm da cidade. Que não tem vícios, que não tem aquela pretensão de dizer, mas eu sempre fiz isso, sempre vi fazer, então eu sei como é que é. Assim, eu tô fechando 30 anos de docência, né? A coisa mais importante que eu aprendi nesses meus 30 anos é que é impossível ensinar alguma coisa para alguém que acha que já sabe ou que acha que não precisa. Né? Então, dar esse trabalho bruto, esse é trabalho de escravos, estagiários às vezes reclamam disso aí. Não, faz parte do desenvolver intimidade. E isso tem um valor tremendo, cara, porque tu precisa conhecer o animal com que tu vai trabalhar. Sabe? Isso é fundamental. Conhecer o que é uma cara de uma vaca feliz, uma cara de uma vaca que tem medo, o que é uma cara de dor, o que é, sabe? Hoje tem, inclusive, scores para isso aí, sabe? Score de ansiedade, score de dor. A gente que trabalhou, né, tava falando dos comportamentos, acho que é legal isso aí. O cara vai ficando, aí vai mostrando a idade, né? Lá atrás é ficar de 10 em 10 minutos anotando o que uma vaca estava fazendo durante 24, 48 horas, de 10 em 10 minutos. Está deitada, está pastando, está ruminando, está caminhando. E isso é isso que vai dando base que nos permite hoje chegar num tipo de sistema como esse. É aí a base da pesquisa, né? Sim. A pesquisa sai desse... Deixa eu te dizer, Bruno, que ontem eu revisei um trabalho de uma colaboradora, a gestora do CS, a Júlia, trabalho de doutorado dela, aonde a gente está validando um sensor para monitoramento de terneiras, né? A partir de 20 dias da idade. E continua sendo o mesmo processo, né? Pessoas, lá um time no caso, né? Porque eu tenho variação interobservador, né? Não, é de 10 em 10 minutos. 3 horas seguidas, com observação de 1 em 1 minuto, anotando, tá deitada, tá se mexendo, tá brincando com a boca. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tá? No início, para a gente desenvolver o que a gente chama as assinaturas da coleira, o que é um ritmo do acelerômetro, que é a ruminação? Como é que tu sabe que é isso aí? Filmando. Mas filmava a vaca. Filmava e depois associava o tempo com... Exatamente. Passava o que é esse movimento aqui do acelerômetro? O gráfico da aceleração com o vídeo, né? Para te poder reconhecer o que aquilo quer dizer. Não tem outra maneira da gente fazer isso. O senhor tocou num ponto assim, eu prefiro dar aula para quem vem do asfalto, né, do que quem vem do campo, que é um cara que vem sem vícios já, né? E a gente comentava antes assim, tá muito visível essa mudança
dentro das universidades, das faculdades, né, das rurais, o quanto tem gente de fora no agro, porque antes todo mundo tinha uma relação e agora vem muita gente que não tem relação nenhuma de casa, né? Principalmente nas federais, né? Que tem vamos dizer assim, um nível de exigência maior para entrar. Então, esse pessoal que fez cursinho, que sempre estudou na cidade, coisa que não precisou ajudar em casa, né? Acaba tendo mais facilidade. Esse é um lado. Eu acho que eu não estou sendo correto em dizendo eu só prefiro. Hoje eu sou encantado, estou de aposentadoria marcada, ano que vem, meu plano de aposentadoria é treinar produtor rural, né? Eu sou encantado com treinar o pessoal de fora, porque o que é diferente, né? Quando eu estou fazendo um treinamento, faço um em Minas Gerais essa semana agora, tá contando para vocês. Quando eu estou falando desse ou daquele comportamento, eu estou mostrando a expressão de dor de uma vaca. O que ela muda? O que a cara de uma vaca muda quando ela tem dor? O que o score de fezes muda? O que quer dizer uma vaca que está de bosta mais frouxa que a outra, que está assim, tá assado? E eu noto a pessoa regalar o olho assim e dar aquele sorriso, eu digo, esse cara já viu isso. Uhum. Então, sabe, ele se relaciona, ele eu já vi, isso é verdade. Então, o impacto, a transformação que esse tipo de treinamento em análise comportamental faz em quem está lá no campo é muito grande. E isso é uma coisa muito interessante que eu tenho visto nos nossos produtores, e eu bato na gurizada bastante, que a pandemia, ela proibiu o pessoal de ir passear, né? Então, o produtor se agarrou na internet, começou a olhar live, fazer curso. O que eu vejo o nosso produtor evoluindo tecnicamente é incrível. E aí não tem idade, todos vêm evoluindo. Claro que os mais jovens têm mais intimidade, estão evoluindo mais rápido, mas de uma maneira geral. O slope da evolução do nosso produtor hoje, ele é muito mais acentuado do que dos acadêmicos. E dentro de pouco tempo nós vamos ter produtor dando aula para quem está se formando. Né? A gente vê alguns influencers hoje, né? Sim. Pessoal que entrou, se dedicou, hoje está mostrando o trabalho que está fazendo. Está fazendo, espetacular. Fazendo bem. É incrível esse crescimento, cara. Isso me deixa numa felicidade assim, extrema de ver isso, sabe? De ver as pessoas valorizando o conhecimento. Qual a diferença de a pesquisa lá fora e a pesquisa aqui? Hoje nenhuma, viu? Eu acho que num ambiente como os Estados Unidos, por exemplo, tu tem mais previsibilidade, sabe? Uma vez que tu tenhas o recurso, esse recurso não vai ser cortado, vai ser continuado. Mas no mais, o Brasil não deve muita coisa para lugar nenhum do mundo. Aliás, eu diria não deve nada. Né? Não deve nada. A gente tem uma cobrança muito grande. Eu acho que Santa Maria, de certa forma, na veterinária, sofreu isso quando o curso passou para o conceito 7 na CAPES, que é o conceito máximo, né? Isso vão-se lá uns 15 anos já, aonde passou a se cobrar impacto das publicações, né? E aí, muitas vezes, tu não consegue ou não te dedica a resolver problemas locais. Né? Tu quer resolver um problema que tem uma amplitude maior para ter uma publicação internacional, e etc. E ter mais impacto. Né? Então, essa, vamos dizer assim, esse desequilíbrio que eu vejo hoje entre pesquisa e extensão na universidade pública, isso me incomoda. Isso não tem lá fora. Tá? Lá fora, a extensão vale tanto quanto a pesquisa. E aqui não, se tu pegares o orçamento de uma pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa é uma pró-reitoria de extensão é outra. Né? Então, isso é diferente. Extensão lá, o professor extensionista nos Estados Unidos ele tem 12 meses de salário, o pesquisador tem só 9. Né? Então, ele tem que pagar os 3 meses de verão com o projeto. Isso é bastante comum, esse tipo de contrato lá. Legal. Professor, e falando um pouco do negócio CalMed, de adesão principalmente, porque a gente olha o perfil de produtores rurais, do leite especificamente, pelo menos aqui, falando realidade sul do Brasil, são produtores menores, que normalmente têm até um pouco de assistencialismo, porque por causa da capacidade financeira muitas vezes e tudo. E como é que o senhor enxerga isso, essa adesão por produtores? Porque essa tecnologia, normalmente, o pessoal olha assim, isso aí não é para mim, isso está muito distante. Pessoal, de novo, aquela síndrome do vira-lata, né? Não, isso aí é para fazenda grande. Exato, sempre vem As tecnologias de monitoramento, elas são muito mais palpáveis, aplicáveis e populares na Europa do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá são fazendas pequenas. Pega as fazendas, vamos dizer, da Escandinávia. Noruega. 30 vacas em ordenha é a média deles.
muito parecida com a nossa. Então, eu tenho uma pessoa que é um faz-tudo. O cara é um coringa, né? Então, qualquer coisa que traga tempo para ele, ótimo. Numa fazenda grande, eu tenho times. Vamos pegar a parte de saúde. Eu tenho times de sanitaristas. Eu tenho times de inseminadores, que estão lá 24 horas por dia. Tá? Então, acaba sendo muito mais útil na propriedade pequena do que na grande. Tá? Nós temos clientes que variam de 20 animais, nós temos que fazer monitorado com 20 vacas, e com 1.800. Em ordenha, tudo isso em ordenha. Tudo isso em ordenha. Então, um rebanho maior ainda. O rebanho, nessa de 1.800, deve estar em mais de 4.000 cabeças. Né? Eu falo que o negócio pequeno, né, é aí que o cara não pode errar. Porque o impacto é muito maior. Né? A pessoa tem que diferenciar em pequeno produtor e pequeno proprietário. Tem muito aí grande proprietário que é pequeno produtor, porque pequeno produtor é um estado mental, eu diria, né? E tem pequeno proprietário, né, que acaba sendo grande produtor. Eu tenho ex-alunos que voltaram para casa, assumiram a propriedade e estão tocando hoje. Eu tenho ex-aluno que tem 45,6 de média em 60 vacas, e ele é a mulher que toca. Justifica muito. E qual que é o foco hoje, então, da Calmed? Tem um pouco... porque a realidade são propriedades menores. E como é que vocês estão trabalhando o foco de desenvolvimento dela? Hoje a gente está em 11 estados no Brasil, né? Mais Uruguai, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e Canadá. Então, nós temos clientes em todos esses lugares. A nossa meta a gente já é o maior sistema no Brasil, é expandir até onde dá no Brasil. É realmente preencher aqui e depois focar mais numa internacionalização. A gente pensou em internacionalizar mais cedo, mas não, vamos garantir Brasil. O ano passado nós fizemos uma abertura de capital, fomos para a Bolsa, né? A Calmed já é uma sociedade anônima, então não é mais uma startup, né? Sim. E foi muito interessante, porque nós colocamos 6 milhões em ações à venda, né? E foram vendidas em um pouco mais de 24 horas. Foi muito rápido, a CapTable. Foi a maior história de captação de recursos via Bolsa, né? Do agro brasileiro. Assim, muito de uma startup no agro brasileiro. Foi muito rápido. E uma empresa que queria comprar todas essas ações, né, a gente disse, a gente já se comprometeu com o cliente, a gente tem cliente que compra. Isso é um negócio legal, né? Quando tu bota ações na bolsa e teus clientes estão comprando ações da empresa. De tanto que eles acreditam no negócio. A CapTable é super interessante porque ela democratiza isso aí, né? Exato. Então, para quem nunca viu lá, dá para dizer que toda semana tem alguma empresa que está indo via CapTable. E lá acho que os tickets são a partir de R$1.000, alguma coisa assim. Cada empresa bota suas cotas, né? E o quanto quer vender, então democratiza muito o investimento, a gente consegue acompanhar. E uma coisa curiosa, que essa empresa que queria comprar tudo, a Cotribá. Né? Cotribá é nossa sócia hoje. Né? Acabou comprando metade da oferta. Queria comprar tudo, mas acabou comprando metade da oferta. Que é uma validação de quem está aí, claro. Que está vendo exatamente, total, porque eles já eram nossos clientes, né? Eles começaram, vamos testar, vamos locar a cooperativa. A gente tem contratos com várias cooperativas, né, no sistema B2B, onde eles distribuem as coleiras conforme a cooperativa quer, porque acaba sendo uma maneira de tu monitorar teu técnico. Por exemplo, eu quero saber qual é o intervalo parto-concepção para esse técnico. Isso é uma lógica nova, né? Pega a performance do qual trabalho. Qual é a CCS desse técnico? Tá? Claro. Quantos quilômetros por litro esse técnico está rodando? Né? Então, cria essa lógica. O impacto, né? do trabalho dele, né? E o sistema permite isso aí. Permite aí esse técnico tem que olhar a vaca com carinho. Exatamente. Não, e assim, ó, a relação pessoal ela se torna cada vez mais importante, porque não é o técnico que vai fazer o trabalho dele. O técnico tem que encantar e garantir que ele está melhorando o produtor, que é o objetivo da cooperativa. Né? Então, eles começaram com mil coleiras e aí eu lembro de um comentário de um produtor deles, eu não vivo mais sem essa tecnologia. E agora tem meta, querem fechar o ano com 10 mil animais monitorados só da cooperativa. Né? Então, Cotrijal também foi outra cooperativa. Hoje a gente tem na Cotrijuc também, tem cooperativas em Minas Gerais e empresas de nutrição. Então, é interessante que muitas empresas estão vendo, claro que o foco é outro, né? E eu quero ter uma forma de fidelização de cliente, mas eu quero diminuir o meu tempo da estrada do técnico, ou pelo menos qualificar esse tempo. E com certeza isso reflete em mais litros de leite
Sim. E que movimenta toda a cadeia no final. Sem dúvida. E uma coisa assim, vocês estão falando em sustentabilidade, né? Deixa eu pegar esse gancho. Claro, por favor. Como é que uma coleira dessas é uma ferramenta de sustentabilidade? Porque, meu amigo, se eu tenho menos animais doentes, se eu estou reproduzindo vacas mais rápido, tá? Se eu tenho vacas que a minha taxa de descarte cai, nós tínhamos fazendas que tinham uma taxa de mortalidade, cara, mortalidade de 15% ao ano até o dia 60. Nossa. Vaca de 90 litros, né? Então a exigência é muito grande. Com um ano usando o sistema caiu para 4%. Fazendo que realmente soube usar os dados, né? Então, se eu tenho vaca durando mais, produzindo leite por mais tempo, é óbvio que o meu metano por litro de leite vai ser muito menor. Então, isso é focar em sustentabilidade, isso é cuidar do meio ambiente, é ter vaca saudável, é ter vaca que reproduz bem, é ter vaca que vive mais. E eu vou produzir, não preciso produzir mais leite, mas eu vou produzir o mesmo leite com muito menos vacas, né? E principalmente com menos vaca doente. Claro. E é como a gente mostra, né? Quando a gente intensifica um sistema, né, torna ele sustentável, torna ele produzindo mais, antecipa. E a gente faz isso, né? E muitos fazem isso, e a gente tem essa falha na comunicação. E a gente muito fala que o agro, né? O agro apanha, porque o agro bate. É que a gente tem que aprender a contar essa história, e quando a gente tem essas... porque uma coisa é dizer assim, eu faço, mas quem que diz que eu faço? Eu mesmo estou dizendo que eu faço. Então eu tenho a informação, eu tenho toda a comprovação, e aí eu posso provar e consigo contar a história. E aí... A gente se vende muito mal, Vim. Pega aí, por exemplo, pegar um exemplo, por que a gente não fala isso aí? Para todo o quilo de grão que a gente produz, né? Grão de consumo humano, a cevada da tua cerveja, o arroz, o trigo do pão, o grão que for. A gente produz uma quantidade considerável de palha. Não vamos ver só a palha da colheita. Toda folha que cresceu, caiu, isso é carbono. Então existe uma geração enorme de carbono para se produzir comida humana. O que acontece com esse carbono? Ele cai no chão, ele apodrece e ele gera metano. A fermentação bacteriana gera metano, sabe? Faz parte. Se a vaca come, não. Se a vaca come, eu produzo alguma coisa de valor, de muito valor. Claro que o aproveitamento não é 100%, então algum desse metano vai sair também. Claro. Mas é muito menos do que seria gerado na natureza. A gente não sabe vender isso aí. E quando eu olho o sistema como um todo, mais ainda. O ruminante é o único animal que consegue aproveitar essas partes não consumíveis das plantas. Claro. Que eu nunca vou ter uma planta de arroz que nasce um grão de arroz do chão, né? Eu preciso ter toda uma estrutura para isso aí. Apesar de muita gente achar como é que o leite dá em caixinha, que o arroz dá no saco, né? No saquinho, tem não, então a gente se vende mal, viu? Vende mal. Eu sou um crente fiel de que a pecuária é uma das soluções, sim, para a gente ajudar o meio ambiente. Sim. Professor, voltando um pouquinho para a história do capital. Então, vocês abriram o capital na Bolsa, a Cotribá foi uma das principais acionistas, e depois como é que se desenrolou todo o processo agora de investimento, e como é que vocês estão enxergando para frente o mercado, para onde se expandir? Como é que está mais ou menos assim? Como eu te falei, né, em primeiro lugar, terminada essa expansão no Brasil. Hoje, a Calmed, eu acho que nós temos um pouco mais de 600 fazendas, né, entre Calmed e Calconnect. Tem muito, é claro, o que expandir. Não é toda fazenda, é óbvio, né? É aquele cara que quer usar a informação, né? Então, é importante reconhecer isso aí. E daí, depois, expandir para a América Latina. A gente enxergou um mercado na Bolívia que eu não imaginava. Eles têm um mercado pujante na Bolívia. Paraguai tem uma zona de produtores que vieram do Canadá, são menomitas, né? A gente tem clientes lá também que também produzem leite de alta tecnologia, né? A gente tem fazendas no Nordeste que tem 32 litros de média. Nordeste foi a região que mais cresceu na produção leiteira esse ano, né? Então a gente tem muita coisa em termos de Brasil antes de estar, se jogando para fora. E uma outra curiosidade, professor, falando um pouco do produto, né? A gente sabe que o mundo do leite tem muitos produtores, a tecnologia está mais em sistemas fechados, vamos colocar assim, ou a profissionalização, melhor dizendo, está mais em sistemas fechados, não digo nem a tecnologia, mas a profissionalização está mais isso. E a colheita também entra para esses sistemas a pasto, por exemplo, ou não? Ela é exclusiva para modelos freestyle, compost? Nós temos muitos sistemas, inclusive 2 ou 3 sistemas da Embrapa são a pasto. Inclusive da Silvio Pastoril em São Paulo, em São Carlos, na Embrapa São Carlos. Vocês tiveram
uma área, eu acho, com um eucaliptus com 20 anos de idade, o eucalipto tem 40 metros, e com touro lá dentro, os touros lá no meio da coleira, e eles transmitem, né? A antena, no caso, está no coxo de sal. Então, funciona da mesma forma. Tá? O que é importante a pessoa reconhecer? Se eu tenho um sistema de piqueteamento e eu troquei as vacas deste piquete para aquele outro piquete, elas vão andar muito mais. E isso é uma característica de vaca em cio. Talvez o sistema alerte uns com muitos cios. A pessoa tem que ter, sabe, o discernimento desse. Não, estou fazendo as vacas caminhar mais. É claro que a coleira vai se enganar. Para a saúde funciona muito bem, principalmente porque atividade é a coisa que mais cai, né, quando a vaca não está bem. Às vezes, o que acontece? Eu tenho uma vaca que ela entrou em cio, começou a entrar em cio logo depois da ordenha da tarde. Tá? E a minha antena está na sala de ordenha. Aí ela vai para o piquete, vai para longe, ela vem de manhã no outro dia e ela entrega, porque a coleira armazena até 27 horas. Tá? Então, ela entrega 27 pacotes. Vai chegar na hora de inseminar. Então, esse é um detalhezinho que eu preciso me lembrar no pasto, que na reprodução, às vezes, eu vou receber a informação da vaca em cio, eu preciso inseminar agora, não é antes, como num sistema fechado. Por essa questão, né? Mas se as vacas estão próximas da antena, não faz diferença nenhuma. Porque assim, a lógica é a vaca com ela mesma. Não interessa o sistema. Sabe? Senhor, falando um pouco de comportamento, deixa eu mudar a conversa para quem gosta de cachorro. O senhor adestra cachorro? Sim. Eu tenho um projeto, inclusive, vê como é que o negócio é engraçado, né? A gente tem em Santa Maria 7 canis institucionais. Base aérea, exército, brigada, BOI, SUSEP, bombeiros. E a gente estava numa função no treinamento de cachorro. Às vezes a gente se junta para correr os cachorros. E um guarda da SUSEP, isso era agosto de 2015, né? Primeiro mês que o governador de Caxias ali. Que o governador Sartori. O Sartori tinha parcelado o salário. E aí esse guarda, adestrador, grande amigo meu, disse: professor, nos recomende uma ração aí, porque proibiram a compra, o Estado proibiu a compra de ração para os cachorros, mandaram dar resto de comida dos presos. E os presos vão envenenar os cachorros. Não, é claro que vão, né, os cachorros que mordem ele. Então os caras estavam apavorados e queriam que eu sugerisse uma ração para eles comprar, porque eles iam pagar do bolso. Tá? Servidor com salário parcelado, tirando dinheiro do bolso para comprar. O cachorro pertence ao Estado, né? O cachorro é um patrimônio do Estado. Eu digo: nada, de jeito nenhum, cara. Vocês vão fazer ração lá em casa. Eu fazia 15 anos já que sempre fiz ração para os meus cães, né? E aí a gente começou a fazer, eles compravam matéria-prima, né? E a gente batia lá em casa de uma maneira rústica, né? Mas era algo formulado, sabe? Era uma fórmula equilibrada, e fazia uma comida úmida. E aí, numa dessas funções de misturar lá em casa, misturar em betoneira, a esposa de um deles, que é psicóloga, né, na cadeia, disse: professor, mas eu arrumo dinheiro para a gente montar um negócio assim, lá na cadeia. Só que o senhor vai ter que ensinar os presos a fazer ração. Eu digo: não, vamos fazer, vai ser bom para os cachorros, mas eu vou botar os meus guris dessa empresa júnior que eu te disse lá do leite. Eles vão ensinar. Eu sei quem vai lá. Meu negócio é cachorro. E aí nós começamos lá, primeiro com um projetinho da VEC, eu me lembro, nos deram 20 e poucos mil. Depois aprovamos um projeto na Justiça Federal, compramos a primeira extrusora. E em 2019 saiu um outro Procap aí de Brasília, né? Para um sistema completo de fábrica. Então nós temos 2 extrusoras hoje, eu consigo bater 2 fórmulas diferentes. Se produz para vários canis da SUSEP. Santa Maria agora, a prefeitura está no processo final da licitação de ingredientes para distribuir para as ONGs, né? E tem sim interesse do Estado, até onde possível, de bater ração com a gente lá para distribuir para as ONGs do Estado, né? Então, esse meu projeto, acho que é a única fábrica de ração canina dentro de uma penitenciária no mundo, é de Santa Maria, né? E é um projeto muito interessante, viu? A gente produz bastante. Tem muito preso, muito não, né? 2-3% que quer mudar de vida, né? E esses a gente treina e cria uma oportunidade. Eu acho que tu precisa ajudar essas pessoas que querem mudar. E apesar de ser uma minoria, mas querem, né? E o projeto tá andando, né? E eu sigo adestrando o cachorro por hobby. Que interessante. Sempre numa construção, né? Numa caminhada de ir formando gente, passando conhecimento.
E o que me impressiona, professor, é como é que o senhor consegue fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo, porque tem toda a parte da universidade, como é que o senhor se organiza um pouco? Saiba delegar. Eu gosto de iniciar coisas e elas têm que andar sozinhas, sabe? Eu não gosto daquele tipo de projeto, das coisas que a gente esteve discutindo bastante nesse sistema, que eu me comparo assim, eu ouvi uma descrição fantástica uma vez do que é a mãe de sucesso. A mãe de sucesso é aquela que se torna desnecessária o mais cedo possível. E eu acho que um projeto é assim, sabe? Tu dá o start, tu acompanha e aí tu vai te afastando e olhando de longe, porque as coisas têm que caminhar, sem aquela coisa de dependência, né? E tem sido assim em fazendas, com a Calmédia, fazenda, sabe? Ela vai, depois que ela embala e aprende a usar, ela vai sozinha. E eu acho que esse é o legal, né? Porque é o que te popa perna, braço e fôlego para ajudar mais pessoas, né? Então, te joga para o próximo desafio. Eu sou uma pessoa hiperativa, né? Muito assim, extremamente criativo, mas muito desorganizado. Então, sabe, eu preciso de pessoas que me ajudem na organização. O criativo, ele é da criação, né? Sim, é uma coisa assim, que eu tive que escolher e depois que a gente fica mais maduro, mais velho, tu consegue te dar conta disso aí, né? O que tu quer ser? Tu quer sacrificar a tua criatividade em nome de uma organização ou tu quer achar pessoas que cuidem dessas coisas organizacionais e aí tu só tem ideias, né? E eu tenho horrores da ideia. Eu falo sempre que ideia não vale nada. O que vale é conseguir botar ela em prática. Exatamente. Então a gente tem, né, ideias maravilhosas, né? Eu sou desse time que tem ideias fantásticas, mas que não saem de dentro da cabeça, então. E hoje eu bato, cara, que o conhecimento entra nessa mesma caixa, viu? O que adianta ter conhecimento se tu não fez nada com ele? Ele tem que se transformar numa ação, né? É a mesma coisa a informação da coleira, sabe? Tem que transformar numa ação de manejo na fazenda. E essa cabeça, essa hiperatividade dentro de um ano, tá nessa caminhada de aposentadoria? Menino, assim, encantado com esse processo de certificação de bem-estar, né? Eu já participei do processo do próprio selo de certificação de bem-estar da Integral, traduzindo vaca sempre foi o braço de treinamento, né? E aí, desde o final do ano passado, a gente iniciou com uma parceria com a Lactalis. E a Lactalis é o maior laticínio do mundo, né? E eles têm um programa mundial de bem-estar. Eles estão focando em embalagens recicláveis, carbono zero e bem-estar animal. São 3 prioridades da empresa em nível mundial. E nós começamos o projeto produzindo um manual de bem-estar, que está sendo distribuído para os parceiros hoje, né? Com 25 KPIs de bem-estar, eu estava comentando com vocês, é uma coisa diferente, porque é um manual físico, né, de papel, com desenho, um negócio lúdico, 25 KPIs simples, né? Colostragem, score de fezes, score de condição corporal, como é que eu olho isso? Mas cada KPI desses tem um QR Code que leva para um vídeo meu. Então, não deixa de ser uma forma de eu pegar o produtor e levar ele para um mundo virtual, aquele que ainda não está acostumado. Todo mundo tem um celular que lê um QR Code, né? E ele sabe que ali tem um vídeo, ele vai querer olhar, né? E aí, a partir daí, a empresa selecionou um time, contratou um time de auditores, né? Que eu estou fazendo parte do treinamento também, preparando eles, eles têm uma meta de auditar todas as fazendas e nós termos uma realidade. E deixa eu dizer para vocês uma coisa, essas análises iniciais que já estão sendo feitas, a boca é boa. E é mais ou menos esperava, né? Nós vamos fazer bonito perto da Europa. Nós temos muito menos vacas magras, nós temos muito menos vacas sujas, sabe? Isso vai acabar sendo a maneira, e eu me preocupo muito com a constância dessas avaliações, de provar que não, no Brasil as vacas têm um nível bom de bem-estar e nós vamos partir para melhorar a partir disso. É sensacional. Tomara que a gente chegue no momento e consiga dizer para eles, nós vamos pensar se nós vamos vender para vocês exatamente. ou não. Exatamente. Ao contrário, é aquilo que eu estava dizendo, né? Os caras estão queimando florestas milenárias lá, usando qualquer coisa, usando carvão para tocar carro elétrico, sabe? São coisas sem fundamento. Então, me preocupa muito e eu tenho estudado muito, tem sido objeto dos meus estudos ultimamente, esses sistemas de certificação, como é que eles funcionaram nos Estados Unidos primeiro, na Europa, e eu vou te dizer assim, um dos pioneiros a passar a exigir isso aí foi o McDonald's. McDonald's passou a exigir certificação dos frigoríficos.
E aí tem uma série, né? Como é que eu certifico um frigorífico que os animais estão sendo bem tratados, que os caras não estão dando choque à toa, que o meu índice de atordoamento está bom, tá? Que eu não preciso marretear um boi, usar a marreta pneumática mais de uma vez, né? Então, é essa a minha preocupação, em garantir que os auditores saibam diferenciar exatamente o que é uma condição corporal 2 de um é 2,25, de um é 2,5. Me dizer por quê. Se eu passar 10 pessoas pela mesma vaca, todos vão classificar do mesmo jeito, sabe? Então, eu tenho essa preocupação em correção da scores. Isso é uma preocupação mundial. Um auditor, ele tem que saber classificar sem variação. Porque aí a gente tem um retrato, né, real da realidade. Real da realidade é engraçado, né? Mas não é um negócio maquiado. Sim. E a sua ideia é essa parte da CalMed e essas ações ligadas a nessas duas coisas. Que elas são muito próximas, claro, né? Porque sim. A CalMed não deixa de ser uma ferramenta de monitorar. Nós temos, inclusive, um relatório de bem-estar, que é uma coisa muito única, né? Que a Fazenda tem, que percentual de vacas ofegantes eu tive, quantos alertas, percentual de vacas que alertaram saúde, percentual de tempo de enfermaria das minhas vacas, comparando comigo mesmo no mês anterior e comparando com as fazendas top que nós temos monitorado. Então, todo mês o cliente recebe esse relatório de bem-estar onde ele tem uma ideia. Eu estou melhorando, estou piorando, estudar por que ele piorou. Essa transição não vai ser traumática, pelo que eu estou vendo. Pelo Nem contrário. Um pouquinho, na verdade. Acho que ela vai ter muito mais trabalho do que eu entendo hoje. Eu brinco assim, ó, eu não vejo a hora de me aposentar para começar a trabalhar. E eu venho. Isso não é uma coisa de uma hora para outra, de maneira nenhuma. Eu venho treinando isso aí, já faz quase 2 anos. Eu ia perguntar isso aí, professor, porque eu vi vários casos, até esse dia conversava com o meu orientador, né? Um abraço para o Paulo. Exatamente disso, que tem professores que esperam até o último momento, que vão para a compulsória, né? E depois não sabem o que fazer depois. E a gente vê o senhor, pelo contrário, com todo o gás. Sim. O senhor se preparou, se organizou para chegar aquele momento assim, tá bem, a minha parte aqui cumpri, vamos abrir essa vaga para outro que entre e tal. A gente vê quantos doutores aí pedindo passagem, né? E muitas vezes a gente vê a pessoa apegada, arraigada e não se prepara para isso, né? Olha a história que eu te falei da mãe. O professor é igual, cara. O cara que não conseguiu treinar alguém que vai ser melhor do que ele é um mau professor. Eu acho que isso é o cerne da docência. Eu vou ajudar no treinamento, vou treinar alguém, vou formar alguém que vai ser melhor do que eu. Senão eu não fui um bom professor. Né? E sim, eu vi muitos. Eu acho que é um erro horrível, né, do servidor público, principalmente nas escolas públicas, né? Tu te achar insubstituível. Cara, ligeirinho. 1 dia, 2 vai ter alguém melhor do que tu ali. E eu tô torcendo para isso. Que entre alguém melhor do que eu. Com mais gás, com mais vontade de trabalhar, de dar aula. E eu vou seguir minha vida fazendo outra coisa. Não. Vou continuar ensinando, mas numa outra esfera. Legal. Isso aí. Excelente. Aula. Adoramos. Muito bom, professor. Bate-papo. Bom. Fluiu legal, dá para ver a sua paixão, né, pelo seu trabalho, pelas vacas, brilho no olho, isso aí é algo espetacular. E a gente só tem a agradecer pela sua disponibilidade, por ter vindo, facilidade e pelo seu trabalho mesmo desenvolvido, né, trajetória toda, colocar de maneira clara aquilo que, desmistificando, né, toda essa questão de comportamento animal, tudo isso é sensacional, parabéns pelo trabalho e obrigado. Quem corre por gosto não cansa, cara, então essa é a lógica. Verdade. Obrigado mesmo. Assim, a gente enche de satisfação e de orgulho, né? Quando a gente pega profissional que bota o pé no barro, o cara que está afim de fazer com toda a paixão, com todo amor e com essa vibração, essa energia que o senhor tem aí passando para todo mundo, dá mais gás, né? Eu digo que fazer isso aqui tem sido uma escola mesmo para nós, né? Porque todo dia a gente aprende, né? Cada vez que está aqui, consegue aprender muita coisa nova, muita coisa boa e dá... Olha quanta inspiração a gente consegue tirar disso, né? Muito. Não é só da gente velha, que nem eu, da gente jovem que está encarando coisa. Foi muito legal a conversa, fluiu bem, né? Uma energia boa. Então, falar de vaca sempre é bom. Beleza. Obrigado, professor, mais uma vez. Queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado mesmo. Só relembrar a todos vocês nos seguirem, né, em todas as nossas redes sociais, @Pé no Barro Podcast. Então, no Instagram,
Facebook, TikTok e também no Spotify, para você quiser levar a gente ouvindo, né, para onde for. Também compartilhar os nossos conteúdos e agradecer também aos nossos apoiadores, a CIA Brasil. Se vocês quiserem seguir nas redes sociais, sigam lá, @CIA_agronegócio. E também a FarmConte, nosso novo parceiro, @FarmConteBR no Instagram. E também, se você quiser mais informações, acesse o site, www.farmconte.com.br. Deixa eu fazer uma propaganda também. Claro, por favor, Quem não professor. nos Eu ia conhece, falar suas arrobas, né? Nossos Claro. perfis no Instagram, @SomosCalmed e @Traduzindo Vacas. Os caras estão aprendendo aqui ainda, né? Bastante coisa Esquece. de comportamento. Eu tinha notado aqui e eu ia não falando. E para nós, sim, acho que é sempre bom reforçar, né? Tem muita gente compartilhando, muita gente encaminhando. Isso para nós é bacana porque dá alcance, a gente consegue levar mais ainda esse nosso conteúdo, levar todas essas experiências, né? Então, seguir lá, compartilhar, fazer tudo isso é importantíssimo para nós. Parece uma bobagem, né? Para nós nos ajuda horrores para esse conteúdo chegar em mais e mais gente. Exato. Nos dá gás, trazer mais gente aí como professor para que a gente possa contar mais histórias aqui, falar um pouco de negócio, de vida, carreira, tudo isso aí. Beleza? Pessoal, até o próximo até o próximo Pé no Barro Podcast. Um grande abraço para vocês e nos vemos. Até mais. Valeu. Tchau. Fechou, valeu.